Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, SupraCasters, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu tô aqui mais uma vez para discutir um tema sensacional com vocês. Meu nome é Thiago, eu sou R5 de hemodinâmica e eu tô com o meu grande amigo Pedro Heitor. E aí, Pedrão? Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a um episódio muito interessante da prática clínica, do nosso dia a dia, como o Marcão gosta de falar. Só lembrando, eu sou o Pedro, sou fellow em arritmologia, eletrofisiologia e marca-passo. Tiagão, me conta aí, que tema é esse do dia a dia, como o Marco gosta de falar? Pedrão, vou falar uma coisa um pouco controversa aqui. A gente vai falar hoje de cardiopatia congênita. Mas como assim cardiopatia congênita e um tema do dia a dia, né? Não é coisa rara isso aí? Então, esse é o pensamento, né? Mas existe um quê aí? Exatamente. Hoje, Pedrão, a gente vai falar da cardiopatia congênita mais comum que a gente tem, que é a válvula aórtica bicúspide. Muitas vezes uma alteração que muitos nem sabem que é uma cardiopatia congênita, outros não sabem como conduzir, como se apresenta, sempre é uma dúvida, né? Isso aí, Pedrão. E sabe, Pedrão, outra coisa também que é mais comum que válvula aórtica bicúspide é eletrocardiograma, Pedrão. Isso aí tá em todo lugar, todo paciente que vai passar com um cardiologista tem que ter um eletro, não é mesmo? Com certeza. Eu costumo brincar com os alunos que o eletrocardiograma é que nem um copo d'água, você não nega ninguém. Mas não adianta você fazer o eletrocardiograma e não saber interpretar, né, isso, Thiago? Exatamente. Um eletro, se você fazer por fazer, não vai te dar informação nenhuma, né? Apesar hoje da gente ter a inteligência artificial aí ter para ajudar a gente, mas o fato é que o médico ele precisa saber interpretar o eletrocardiograma, identificar alguns padrões de risco, porque isso pode mudar a vida do paciente, não é mesmo? Boa, Tiagão. E para isso, o SupraCast lançou um curso de eletrocardiograma dominado, SupraCast, um curso que está muito bacana, muito didático, que vai do básico ao avançado. Tá? A gente traz vários pontos específicos de eletrocardiograma, os direcionados especificamente para médicos recém-formados, residentes de clínica médica, ou mesmo estudantes nos seus anos finais, ou que estão pagando cardiologia. Bem amplo, né, isso, Tiagão? Isso aí, Pedrão. É um curso que, apesar de ensinar Deus do princípio, ele também aprofunda em alguns pontos, né? E é no formato de videoaulas e tem interação também, né? A gente tem um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas e a gente também tem um e-book ali para você consultar. Às vezes ficou com dúvida em algum tema, em algum critério ali, você tem uma consulta rápida para tirar alguma dúvida. Então é um curso bem completo e bem bacana aí eu acho que tá indicado para todo mundo, né? Show de bola, Tiagueira! Ou Beleza. então, me conta aí, você tem um desafio para esse nosso episódio? Com certeza, Pedrão. Os desafios aqui são muito variáveis, né? Tem vezes que a gente faz um desafio mais da prática. Hoje o desafio é um desafio mais de curiosidade, Pedrão. Vou perguntar para os nossos ouvintes, quem sabe quem foi o primeiro responsável, a primeira pessoa que descreveu uma válvula aórtica bicúspide na história da humanidade, Pedrão? Ah, isso é uma curiosidade bacana, né? Inclusive, talvez alguns se surpreendam aí com sua resposta. Exatamente. Aguenta aí que no final eu vou falar. Muito bem, então, Pedrão. Vamos começar nosso episódio falando da epidemiologia da válvula aórtica bicúspide. Eu acabei de falar, né, que é a cardiopatia mais congênita mais comum e de fato é. Quando a gente fala de doenças congênitas, cardiopatias congênitas, a gente vê incidências aí, a gente fala de 1 para 100 mil, algumas 1 para 10 mil, que já é considerado um pouco mais comum, mas nesse caso, Pedrão, a incidência dessa doença, né, a prevalência dessa doença, na verdade, ela varia
e aí, de acordo com algumas coortes, de meio até 2%. Então, falando de congênita, é um número bem expressivo, né? Para ter uma noção aí, 2% representa que a cada 100 pessoas, duas podem ter essa doença. Então, vou falar aqui, né? Provavelmente das pessoas que estão nos ouvindo aqui, é muito provável que tenha alguém que tenha válvula aórtica bicúspide. Será que essa pessoa sabe que tem, né? Fica aí o questionamento. Exatamente. É algo que às vezes a gente não se toca do quão comum essa cardiopatia congênita né, Tiago? Por ser algo que é relativamente comum, e muitas vezes a gente vai comentar sobre um curso que pode ser benigno, a apresentação da doença ela é muito variável, né? Normalmente ela pode ser diagnosticada em qualquer faixa etária, tá? Muitas vezes vai se dar em pacientes que estão assintomáticos ou com qualquer outro tipo de sintoma, seja ele inespecífico, uma avaliação de rotina, que fez um ecocardiograma e nesse ecocardiograma fez um diagnóstico incidental da válvula aórtica bicúspide, tá? Muitas vezes é até comum a gente dizer assim, ah não, eu acho que eu escutei um sopro, eu acho que eu escutei um clique, que muitas vezes nem tem direta relação com a válvula aórtica bicúspide, faz o eco, achou lá, mas na verdade o sopro é de outro ponto, na verdade não tem estenose, não tem insuficiência, não tem nada, e a pessoa achou que escutou o sopro, às vezes outro médico escuta, nem escuta aquele sopro inicial. Então a grande mensagem é, a maioria dos pacientes, o diagnóstico é completamente incidental. Muitas vezes vão estar assintomáticos. Mas falando a respeito de sintomas, né, eles podem ter algumas apresentações com cursos clínicos diferentes, né, Tiagão? É isso aí, Pedrão. Então, às vezes o paciente, apesar de não ser o mais comum, ele pode chegar já para você com alguma doença manifesta, alguma complicação dessa doença. Aí, as principais, né, são as doenças da própria válvula aórtica, que pode evoluir com estenose ou insuficiência. Então, às vezes, o paciente vai chegar com sintomas de estenose aórtica, vai chegar lá com dispneia, dor precordial, síncope, ou às vezes com dispneia também, mas algum sintoma de insuficiência aórtica, vai ter aqueles achados de exame físico ali de IAO acentuada, e é uma evolução de uma válvula aórtica bicúspide. Outra forma que é muito comum a gente ver também nesses pacientes é aneurisma de aorta ascendente. Às vezes o paciente ele faz um exame de imagem, identifica o aneurisma e aí na hora que vai investigar aí a causa desse aneurisma, identifica uma válvula aórtica bicúspide, é uma outra forma de apresentação, e tem apresentações agudas também, né? Pode ser na formato de endocardite, às vezes o paciente faz uma clínica ali de febre, fenômeno embólico, ou o cenário aí mais catastrófico, eu diria, que é a dissecção aguda de aorta, que também é uma associação que a gente tem com essa doença. Lembrar aqui que essas apresentações clínicas são possíveis, mas não são a mais comum, né? A mais comum é naquele paciente ali que foi fazer um eco de rotina ou tem algum achado específico de exame, foi fazer o eco e achou a válvula aórtica bicúspide, mas ela pode sim, às vezes, ser descoberta na forma de doença manifesta. E, Pedrão, a gente identificando essa válvula, né, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é definir, né, a anatomia dessa válvula. Geralmente o ecocardiograma consegue definir isso muito bem para a gente, e a classificação que a gente tem, né, a clássica, e a classificação de Sievers, que classifica a válvula aórtica bicúspide em basicamente três tipos. O tipo 0 é aquele tipo onde existe apenas duas cúspides. Então, a rigor da palavra, a válvula aórtica bicúspide verdadeira é a tipo 0, porque ela de fato só tem duas cúspides. Que, apesar de ser a verdadeira, ela é, na verdade, uma das formas mais raras. Apenas 6% das válvulas aórticas bicúspides são do tipo 0. Então, quando o ecocardiografista está olhando lá, ele vai ver apenas dois folhetos e vai falar, então, uma Sievers tipo 0. A tipo 1 é a válvula aórtica bicúspide do tipo mais comum. Ela representa quase 90% dos casos de válvula aórtica bicúspide. E aqui, o que classifica a tipo 1 é que eu tenho três cúspides, porém eu tenho a fusão de duas cúspides. Então, a válvula ela se comporta como uma válvula aórtica bicúspide. Apesar de ter três, tem duas que estão fundidas, então elas vão abrir em conjunto. Então ela tem uma abertura ali bicúspide, ela se comporta como uma válvula aórtica bicúspide. Porém, ali na geração dessa válvula, na embriogênese, elas são três cúspides que foram fundidas.
A forma mais comum é você ter uma fusão do seio coronariano ali direito com o esquerdo. Então, essa é 70% dos casos, é esse tipo, né? Que você tem a fusão da RAF. E tem uma outra forma também, que é a tipo 2, onde eu tenho a fusão de duas RAFs. Então, das três RAFs, duas estão fundidas. Então, eu tenho uma abertura ali apenas de uma RAF. Geralmente é uma forma, costuma dar mais estenose, é um perfil hemodinâmico ali um pouco pior. Mas também é bem rara, é apenas 5% dos casos. Então, a bicúspide verdadeira, que tem apenas duas cúspides, é a tipo 0, mas a mais comum é a tipo 1, que tem fusão de RAF, sempre lembrar disso. O ecocardiograma geralmente vê muito bem. Situações, Pedrão, quando eu tenho muita calcificação da válvula, às vezes o eco tem dificuldade, né? O eco, por ver imagem de ultrassonográfica ali, às vezes o cálcio dificulta a definição anatômica. Aí, eventualmente, eu posso lançar mão de tomografia ou ressonância para definir melhor essa anatomia. Mas o fato é que, independente se tem duas, se tem três cúspides, se está fundido ou não, a abertura dessa válvula bicúspide vai dar o diagnóstico para a gente, e é isso que importa no final das contas, né? Por quê? Porque essa forma de abertura bicúspide é o que vai explicar aí a evolução de muitas coisas da doença, não é mesmo? Exatamente, né? Então, na verdade, a grande mensagem que se tem, né, é que assim, apesar a questão da válvula aórtica bicúspide não é porque a estrutura dela necessariamente só tem dois folhetos, é porque a abertura dela é bicúspide. Na sua grande maioria, na verdade, é uma válvula bicuspidizada, vamos dizer assim, né? O folheto se fundiu e daí virou-se só dois folhetos, então, né? Mas assim, quando a gente fala de válvula aórtica bicúspide, a gente tem que lembrar que é uma doença que não é só uma doença da válvula propriamente dita. A gente tem que interpretar que é uma doença da válvula e da aorta. Porque essa válvula com abertura diferente, com abertura mais reduzida, vamos dizer assim, não necessariamente por estenose, mas que vai gerar uma alteração de pressão, essa alteração de pressão, essa diferença de pressão, especificamente na parede da aorta, faz um comprometimento possível, né? Não necessariamente vai ter, mas é possível que se tenha um comprometimento na estrutura anatômica da aorta, podendo levar a aneurisma, tá? Especialmente se associado a alterações do colágeno, que isso vai predispor, né? Grande lembrança aí do Marfan, né? Mas a gente tem que lembrar que isso vai predispor ter mais alterações do ponto de vista de aneurisma de aorta. A evolução para a valvopatia, né, dessa condição, normalmente ela é incerta, né? Não dá para se dizer necessariamente que um tipo de população ou um tipo de calcificação, seja ela tipo 1, tipo 2 ou tipo 0, ela tem uma correlação necessariamente maior, mas ela representa ainda quase 50% dos casos que necessitam de troca de válvula aórtica isolada, seja a etiologia de válvula aórtica bicúspide. Ou seja, a gente não pode interpretar isoladamente como um problema da válvula. Lembre do aneurisma, até a gente vai falar a respeito do segmento, ele não deve ser esquecido. E apesar da gente ter essa estatística clássica de ser um grande responsável pela troca de válvula aórtica, ela não tem uma explicação clara sobre sua evolução. Exatamente, Pedrão. E seguindo, né, nessa linha, né, tem algumas lacunas assim que a gente não sabe muito bem como que isso vai evoluir, né? Cardiopatia congênita, no geral, as apresentações são muito variadas e a gente tem outros componentes ali além do que aquilo que a gente está vendo de fato, né? Puxando assim dessa parte da congênita, né? É uma cardiopatia congênita, é uma alteração que o paciente geralmente nasce. Apesar de que, quando você faz o diagnóstico da válvula aórtica bicúspide, em crianças, a associação com cardiopatia congênita é até em 50% dos casos. Então, em crianças, você viu uma bicúspide, pode procurar que provavelmente vai ter alguma coisa associada. Em adultos, talvez aí, por você ter diagnosticado na fase adulta, talvez seja um perfil de apresentação um pouco mais leve, e aí apenas 15% dos adultos diagnosticados com válvula aórtica bicúspide têm uma cardiopatia associada. E as formas de associação mais comuns aí é coarctação de aorta, então sempre que tiver válvula aórtica bicúspide, tem que pesquisar a coarctação de aorta, tem que palpar pulso, tem que ver diferença de pressão e às vezes até lança mão de um exame aí dedicado, uma angiotomografia para avaliação de aorta. É uma associação bastante comum.
Uma outra associação é com uma doença que, na verdade, é uma série de obstruções ali da parte esquerda do coração, que é o complexo de Shone. Classicamente são 4 alterações, só para citar. Tem uma obstrução ali, é um anel supravalvular mitral, válvula mitral em paraquedas, obstrução da via de saída do VE e coarctação de aorta. Isso define o complexo de Shone. Frequentemente, isso está associado com válvula aórtica bicúspide também. Síndrome de Turner é uma outra coisa descrita como associada, e a síndrome de Lewis-Dietz, que é uma síndrome que tem várias alterações ali do colágeno, geralmente o paciente tem úvula bífida, hipertelorismo e forma vários aneurismas ali ao longo do corpo. Então, são patologias que têm uma associação forte com válvula aórtica bicúspide. A gente em genética, a genética está evoluindo muito, né, Pedro? Então, a gente tenta hoje explicar muitas coisas pela genética, tenta achar correlações, né? E de fato algumas existem. Tem alguns genes que estão associados ali na fase embriológica da formação da válvula aórtica, né? Que é o gene NOT e o NOT1 e o GATA5. Esses genes eles parecem ter uma relação com essa doença, porém assim, a válvula aórtica bicúspide está muito longe de ser uma doença associada ali com uma herança autossômica dominante relacionada a só um gene, né? Parece ser muito mais um perfil poligenético, várias alterações que podem combinar. E isso também é um foco de muita pesquisa para você tentar entender, né? Qual vai ser aquela bicúspide que vai evoluir para estenose, qual vai ser aquela bicúspide que vai evoluir para uma dilatação de aorta e, se possível, né, seria ótimo a gente conseguir um padrão genético aí que predisse aquele paciente que vai evoluir para uma dissecção, né? Falando nessa evolução, a gente tem que pensar ali na história natural dessa doença, né, Pedro? O que a gente tem que esperar nesses pacientes? Vamos lá, né? Como você falou bem, né? Na medicina de precisão hoje, a medicina genética, a gente está tentando predizer quais são as populações que possam ter maior risco, né? Principalmente com essa evolução de projeto no genoma, essas correlações com a ortopatias. É algo que a gente tem que estudar para tentar ver. Será que essa população com gene alterado vai ter uma história natural diferente? Porque um grande limitador hoje para a válvula aórtica bicúspide são esses dados de história natural. Nós não temos ainda dados muito precisos e seguros para ter essa inferência, para dizer necessariamente como é que os pacientes vão evoluir, qual é que é o perfil com maior risco ainda. A grande questão é que muitos pacientes ou se apresentam completamente assintomáticos, ou outros já com complicações, e muitas vezes a história clínica natural da doença é baseada somente em coortes, tá? Coortes históricas, na sua maioria. Mas a grande questão que a gente tem que lembrar é que a mortalidade desses pacientes, apesar de ser uma doença, uma cardiopatia congênita, ela em geral não é maior que a população geral. Apesar da maior necessidade de cirurgias, né, elas tendem a não ser maiores, muitas vezes porque os pacientes vão ser indicados cirurgias mais jovens, muitas vezes o risco cirúrgico deles é um pouco menor. Lembrar que quando a gente fala de cirurgia, isso vai variar de região para região, a sua equipe cirúrgica. Muitas vezes esses dados são dados que estão relacionados aos Estados Unidos e Europa, em que as equipes cirúrgicas elas são um pouco melhores, elas têm as performances melhores. Isso pode variar, talvez no Brasil o risco possa talvez ser um pouco maior. Isso é algo que é inferência, não dá para a gente ter uma decisão muito clara disso aí. Mas o que a gente tem é que essas populações hoje, as informações que a gente tem é que elas têm um risco maior de dissecção, é cerca de 8 vezes maior, e a incidência de endocardite ainda é rara, certo? Cerca de 2%. Porém, ela se apresenta com maior gravidade nesses pacientes, podendo então evoluir com maior risco, muitas vezes com maior necessidade de troca valvar, em que endocardite, em muitos casos, a gente pode fazer o tratamento clínico, nesses muitas vezes o tratamento cirúrgico é associado. E falando já do ponto de vista de tratamento, como é que a gente faz a abordagem desses pacientes, Thiago? Muito bem, Pedrão. Então, é importante a gente reforçar isso, né? A abordagem clínica, porque falando aí de cardiologistas, né? Muito provavelmente você vai lidar com um paciente com válvula aórtica bicúspide, né? É uma condição aí, uma patologia muito comum e a maioria dos pacientes são assintomáticos. Então, é importante a gente ter ali uma linha de raciocínio, o que a gente vai fazer diante desse paciente, né? A
Primeiro ponto, né, você confirmar que se trata de fato de uma válvula aórtica bicúspide. Então, um ecocardiograma de qualidade ali, de um ecocardiografista que você confia para de fato diagnosticar essa condição. E a partir do momento que você confirmou a válvula aórtica bicúspide, está recomendado você fazer uma triagem de familiares de primeiro grau com ecocardiograma transtorácico mesmo, por conta dessa possível correlação aí com alterações familiares, né? Então, às vezes, se vê os familiares de primeiro grau e fazer um eco para triagem. O segundo ponto, tem que descartar a coarctação de aorta, porque é uma associação muito comum. Então, você vai fazer uma avaliação clínica desse paciente, palpar pulso em 4 membros, medir pressão, e se tiver alguma dúvida, um alerta ali, né, uma dica. Paciente jovem, hipertenso, opa, pera lá, então faz o exame de imagem, vai atrás da coarctação, que você tem que descartar. A partir do momento que você descartou, você tem que avaliar muito bem essa válvula, né? A gente vai falar aí, né, que a estenose aórtica é uma condição extremamente comum no cenário de válvula aórtica bicúspide, então você tem que fazer o eco, tem que ver se tem ou não já a disfunção dessa válvula, se ela tem estenose ou não. Se ela não tiver, tá, a válvula é bicúspide, mas o fluxo está normal, não tem nenhuma disfunção, está funcionando perfeitamente. Você tem ali a recomendação de repetir o eco de 3 a 5 anos. E aí, para você fazer esse acompanhamento de perto. Se já tiver alguma coisa, se for uma estenose ali, mesmo que leve, mas já está presente, você já tem espessamento de cúspide, já tem alguma coisa, um gradiente já está aparecendo, aí você vai seguir o protocolo ali específico dependendo da gravidade. No geral, se for doenças leves, você pode manter esse segmento a cada 3, 5 anos, mas se for moderado, talvez você vai ter que deixar esse ecocardiograma aí já numa frequência anual e dependendo dos critérios ali, talvez até encurtar para 6 meses. Mas no geral, lembre de avaliar a função da válvula, seja insuficiência ou seja estenose. Uma Boa, outra Tiagão. uma outra questão também, Pedrão, é que você falou ali, né, da endocardite. Apesar de ser relativamente rara nesses pacientes, a evolução não é tão boa, né? Quando você compara a endocardite de uma válvula tricúspide com a endocardite de uma válvula bicúspide, a bicúspide ela complica mais, faz mais abscesso e, no geral, a mortalidade é maior nesses pacientes. É uma doença mais grave. Apesar de ser mais grave, a gente não tem recomendação de fazer antibiótico profilaxia. Então, se tem bicúspide, você não tem que ficar usando antibióticos, se for fazer procedimento dentário ali. Não, não é isso. Porém, esse paciente ele tem que ter uma higiene dental ali apropriada, tá? Então, ele tem que, às vezes, fazer consulta periódica com o dentista, escovar os dentes ali regularmente, todos os dias, né? Então, ele tem que tomar um cuidado para higiene bucal, porque isso é importante e é a principal porta de entrada ali dos principais germes causadores de endocardite. Então, sempre lembrar, né, de falar para o seu paciente, ó, isso predispõe a endocardite, é uma infecção, está associado com a saúde dental, então cuide bem dos seus dentes, né? E um outro ponto aí que a gente sempre tem que lembrar é avaliar a aorta também, né, Pedro? Com certeza. Nesse tema aí de endocardite e profilaxia, é algo que sempre tem dúvida, né? É algo que sempre chega no consultório. Ah, não, meu dentista falou que eu deveria vir aqui porque, na verdade, eu vou submeter um procedimento dentário e eu sei que eu tenho doença no coração, é a válvula aórtica bicúspide. Eu preciso ou não? Como o Thiago falou muito bem, aqui você não vai ter uma recomendação só para bicúspide. Aqui você vai lembrar se ele tem uma alteração de moderada acentuada, que aí vai indicar a profilaxia pela nossa diretriz brasileira, aí beleza, é outra situação. Mas por bicúspide propriamente dito, sem estenose ou insuficiência moderada acentuada, aí não teria indicação completamente. E como a gente falou lá atrás, né, a doença é uma doença válvula-ortopatia, né? Tanto a gente vai lembrar dos acompanhamentos da válvula, como do ponto de vista da aorta. E aqui, a aorta, a gente vai fazer a triagem normal, assim como o segmento que a gente faz com ecocardiograma também deve ser feito inicialmente com ecocardiograma. Porém, se ela ultrapassar 40 milímetros de aorta ascendente, é importante você fazer uma confirmação, lançar mão de outro exame, com outro método, seja tomografia ou ressonância. E passando realmente confirmado esse valor, tem que fazer um segmento, especialmente a cada 6 meses, para avaliar uma possível progressão. E se eu já tenho uma válvula muito com aneurisma já, né, com um diâmetro já muito aumentado, especialmente acima de 55,
com um crescimento acelerado, acima de 0,5 centímetros por ano, ou mesmo já vou fazer uma abordagem valvar associada, aí o corte pode até cair para 45. Nesses casos, a gente vai indicar uma abordagem, tá? Se isoladamente acima de 55, se associada a uma valvopatia acima de 45, e lembrar do crescimento acima de 0,5 centímetros ao ano, tá? Existe também a recomendação clássica de cessar tabagismo, apesar de ser muito mais relacionada ao aneurisma de aorta abdominal, né, aorta descendente, mas essa recomendação do tabagismo é importante. E o controle rigoroso da hipertensão arterial, que isso já está bem relacionado com a aorta ascendente. O controle também do aneurisma, ele deve ser feito não só enquanto o paciente tem a valvopatia, não, tipo assim, ele tem a valvopatia e depois que eu indiquei a cirurgia, fez a troca, não vou seguir mais. Não, a gente tem que seguir de forma independente. Como o Thiago falou, tem uma situação multigênica que está relacionada, podendo às vezes ter algum gene que esteja relacionado a algum comprometimento da aorta que possa ser um culpado, e daí vai indicar esse segmento mais próximo, certo? Exatamente, Pedrão. Então, isso é uma coisa interessante, é uma área de pesquisa muito interessante, tem vários pontos de discussão, né? Dois pontos que eu gostaria de ressaltar aqui é essa questão, né, de você seguir o aneurisma pós-troca valvar. Uma das hipóteses postuladas é de que a dilatação da aorta ela é secundária à alteração do fluxo pela válvula, né? Então, o fluxo de sangue se altera, isso aumenta a tensão na parede do vaso ali e a aorta dilata. Só que pacientes que trocaram a válvula, colocaram prótese e teoricamente o fluxo reestabeleceu ao normal, alguns continuam tendo dilatação da aorta. Então foi daí que surgiu a ideia de que talvez a doença também esteja na aorta. Então por isso que você tem que continuar seguindo, apesar de você ter corrigido a válvula bicúspide, né? E um outro ponto também é que essa indicação de abordagem da aorta, se você for trocar a válvula e tiver um diâmetro de aorta maior que 45 milímetros, você aborda também a válvula, a aorta. Isso é uma indicação que a gente faz uma extrapolação de dados da síndrome de Marfan. E isso é até um ponto de crítica, porque a síndrome de Marfan é uma patologia diferente. A fragilidade da aorta e o risco de dissecção na síndrome de Marfan é muito maior do que da válvula aórtica bicúspide. Então a gente usa esse corte aí de 45, está consolidado, está recomendado, é o que está na diretriz, mas isso é um ponto de questionamento, tá? Porque aparentemente o risco de dissecção na válvula aórtica bicúspide, apesar de ser maior, ele não se equipara ao risco de dissecção na síndrome de Marfan. Lá a fragilidade da aorta, a fragilidade ali das fibras de colágeno é muito maior, o risco de dissecção nessa condição é muito maior. Então aqui é uma extrapolação de dado, aí só fica de curiosidade, mas para lembrar para a gente que é uma doença complexa e que a gente talvez não saiba muito bem o que está acontecendo ali, né, em diversos pontos, né, não só na válvula, mas também na questão da aorta. Falando aí da válvula especificamente, a complicação mais comum que a gente já falou aí é a estenose aórtica, né? Nessas cortes que seguiram os pacientes com válvula aórtica bicúspide, num prazo de 25 anos, mais de 50% dos pacientes tiveram que ir para a troca valvar aórtica por conta de estenose. Quando a gente compara ali, pega um grupo de pacientes que fizeram uma abordagem valvar aórtica, uma troca. Se você for comparar quem tinha bicúspide e quem não tinha bicúspide, os pacientes com bicúspide tiveram uma média de idade 18 anos menor do que os pacientes que não tinham, né? Tinha a válvula tricúspide. Então, assim, quem tem bicúspide tem um risco maior de evoluir para estenose, e naqueles que vão evoluir, eles vão evoluir mais cedo também do que quem tem uma válvula tricúspide. Então, é a principal associação de valvopatia. Então, você está seguindo o paciente com bicúspide, sempre fique de olho ali no sopro sistólico, e aí o eco vai te ajudar a fazer o segmento, mas o exame físico também é uma coisa que tem que estar em dia. E os critérios de segmento, de tratamento, de corte ali para definição, né, do que é estenose acentuada, quando que a gente vai abordar, é exatamente igual ao que a gente tem da diretriz da estenose aórtica, né? O fato dela ser bicúspide não muda nada das indicações de abordagem.
A gente tem um episódio sensacional, né, de estenose aórtica, que foi feito com o Dr. Gustavo Volpe. Então, o que tá lá de cortes, de gradiente médio, de área valvar, tudo vale aqui para a válvula bicúspide também. Só lembrar, assim, de que se você estiver diante de um paciente com bicúspide, fique de olho, porque ele vai evoluir talvez mais rapidamente do que quem tem uma tricúspide. Não é isso, Pedrão? Exatamente, Tiaguinho. E boa lembrança do episódio, o episódio lá dos primórdios do SupraCast, lá nas nossas origens. Tá muito bom com o Dr. Volpe, é uma grande referência na área. Não podem ficar sem ouvir. Isso aí. Pedrão, falamos, e eu acho que já deu para dar um panorama. Eu acho que é aquele momento, né? É sim, vamos pro bate-bola? Bora lá. Tiaguinho, então vou começar perguntando para você. Como é a classificação anatômica da válvula aórtica bicúspide? Pedrão, classificação de Sievers. Tipo 0 é aquela válvula que tem apenas duas cúspides, a bicúspide verdadeira. Tipo 1 é aquela que tem três cúspides, porém eu tenho a fusão de uma RAF. É a forma mais comum, quase 90% aí é essa forma. Então, três cúspides com fusão de uma RAF, ela se comporta como uma válvula bicúspide. E o tipo 2 é aquela que também tem três cúspides e eu tenho a fusão de duas RAFs. Então, apenas uma RAF ali que tem a abertura. Essa é a classificação anatômica. Falando de válvula aórtica bicúspide, Pedrão, quais as formas de apresentação que esse paciente pode chegar para a gente? Lembrar que normalmente ele é um achado de exame, né? Muitas vezes o paciente vai vir assintomático, vai fazer um ecocardiograma por um outro motivo qualquer, e daí vai identificar a condição, seja porque alguém achou que escutou algum sopro ou não. Mas a grande lembrança que a gente tem que ter é que além dessa apresentação mais assintomática ou oligosintomática, a gente tem que lembrar das apresentações que envolvem valvopatias, seja ela estenose ou insuficiência, apesar da gente ter uma grande correlação com estenose, mas as duas apresentações são possíveis. Aneurisma de aorta ascendente, que vale aquela lembrança por se tratar, na verdade, de uma válvula aortopatia, e um acometimento que pode ser, às vezes, até um pouco mais drástico, um endocardite, o paciente abriu o diagnóstico descobrindo endocardite, ou mesmo uma dissecção de aorta, tá? Tiago, e quais são, então, as recomendações com relação ao manejo da valvopatia? O principal, Pedrão, é lembrar que válvula aórtica bicúspide tem alto risco de evolução para valvopatia aórtica, principalmente a estenose. Então, lembrar que isso pode acontecer e aí você vai ter que fazer um segmento desse paciente com ecocardiograma. Para quem não tem nada na válvula, a cada 3 a 5 anos, se ele desenvolver, seja estenose ou insuficiência, você vai ter que encurtar o prazo do exame, né? E aí vai depender da gravidade, se vai ser a cada 3 anos, 1 ano ou 6 meses. E aí a recomendação específica da valvopatia vai seguir as diretrizes da estenose aórtica, as diretrizes da insuficiência aórtica. O fato de ser bicúspide não muda os pontos de corte, mas o principal ponto aqui é lembrar da associação de bicúspide com estenose aórtica, então fique de olho na função da válvula aórtica do seu paciente com bicúspide. Boa. E, além da válvula, uma outra coisa que a gente tem que ficar de olho é na aorta desse paciente, né? Quais são as recomendações aí, Pedrão? A aorta, a gente tem que lembrar daqueles pontos de corte, né? Que a gente vai indicar a abordagem isoladamente do aneurisma da aorta se maior que 55 milímetros, ou se tiver um crescimento acima de 0,5 centímetro ao ano, ou mesmo se já tem uma indicação de abordagem de uma válvula, né? Da abordagem valvar, por aquelas que o Thiago recomendou, se o diâmetro for acima de 45. Daí a gente aborda a aorta também. Essa é a recomendação clássica, além das recomendações clássicas de cessar de tabagismo, controle da hipertensão arterial e do segmento do aneurisma, apesar da troca valvar já ter acontecido. Tiagão, e então, vamos agora tirar aquela dúvida. Você que é o cara do desafio, trouxe uma curiosidade aí pra gente. Vou lembrar você qual é a pergunta e você vai me responder. Quem foi então o primeiro responsável pela descrição da válvula aórtica bicúspide? Pedrão, você acredita que tem mais de 500 anos a primeira descrição? Nossa senhora, é uma coisa muito, muito antiga, né?
É muito tempo. Pedrão, os primeiros registros que a gente tem de válvula aórtica bicúspide foram descritos por desenhos ali de nada mais, nada menos que Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci foi um grande cientista, né, da época. Ele fazia muitas pinturas e desenhos e ele tinha um grande interesse pela anatomia humana, né? E uma das coisas que ele estudava era o sistema cardiovascular. Ele gostava de estudar ali. Ele até foi um dos responsáveis pelas primeiras descrições do fluxo ali nos seios de Valsalva, né? E ele tinha vários desenhos que ele desenhava, né, a válvula aórtica como portadora de 3 cúspides. Só que em alguns casos, talvez por avaliar algumas peças anatômicas, ele desenhava com 2 cúspides, mostrando ali que existia alguma variação da anatomia normal, né? Apesar do clássico ser 3 cúspides, já tem desenhos aí de mais de 500 anos com apenas 2 folhetos. Então, o primeiro registro aí é muito antigo. Na época a gente nem sabia de estenose aórtica, de aneurisma, de nada disso, mas já tem a descrição da válvula aórtica bicúspide, Deus dessa época, Pedrão. Muito bacana. O Leonardo da Vinci, então, já era um grande cientista e um grande artista também, né? Pensado, descrito e estudado tudo isso. Exatamente. Um cara à frente de seu tempo, né, Pedro? Com certeza. Pedrão, eu acho que finalizamos por aqui, né? Um episódio aí muito interessante, né? Eu acho que todo mundo precisa conhecer nessa patologia, precisa estar familiarizado, né? Às vezes, mesmo quem não é cardiologista, porque eventualmente vai aparecer no seu consultório aí, porque é uma doença que acaba sendo muito prevalente, né? Acho que a gente conseguiu pontuar aí os principais pontos de segmento e tirar algumas dúvidas também, né? Do que é a doença e como que ela se manifesta, não é isso? Com certeza. E gostaria de agradecer a todo mundo que interage a gente no Instagram, faz perguntas, responde nossos chats, manda supra, tá? Agradecer também a quem está acompanhando o nosso curso, tá? E tá um curso feito com muito carinho para todos vocês. Tá muito desenhado para sair do básico até o avançado. Siga a gente no Instagram, @supracast cardiologia, no YouTube, @supracast, tá? Dê 5 estrelas no Spotify. E, Tiaguinho, não vamos esquecer de mandar o nosso abraço. Quem é que você vai mandar abraço hoje? Isso aí, Pedrão. É tradição aqui, né? Hoje, o meu abraço, Pedrão, vai para um... A gente falou o nome dele aí, né? Que participou do episódio. O meu abraço hoje vai para o Dr. Gustavo Volpe, que é o responsável, né, pelo ambulatório de valvopatia lá no HC, né? Onde a gente fez residência. E é um cara que me ensinou muito aí de válvula aórtica, né? Eu gostaria de mandar um abraço especial, uma pessoa assim que sempre apoiou muito, né, o podcast, já participou mais de uma vez, inclusive, né? E a gente gostaria de contar mais vezes com ele aí também, que é um cara muito bacana. Então vai um abraço aí pro Dr. Volpe. Então, já falando de um chefe que foi nosso chefe aí no ambulatório de valvopatias, eu vou aproveitar e mandar um meu abraço também para uma figurinha já muito presente no nosso Supracast. Em vários episódios ele participou com a gente, é um grande contribuinte, uma pessoa que ele é muito importante, muito inteligente e muito fundamental na nossa trajetória na cardiologia, no nosso aprendizado, que é o Dr. Henrique Turim. A pessoa que nos ensina cada dia mais, sabe muito a medicina baseada em evidências, sabe muito imagem, está sempre disponível para ensinar todos nós. Um abraço, Turim. Valeu. Então, finalizamos, né, Pedrão? Com certeza. Um forte abraço, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.